Senhoras e senhores, boa tarde. Dentro de instantes, daremos início à solenidade de posse da ministra Marina Silva. Solicitamos aos portadores de telefone celular a gentileza de desligarem seus aparelhos ou mantê-los no modo silencioso. Senhor, você pode dar um passinho só para enxergar, porque eu não vejo quem eu vou falar. Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes à solenidade de posse da ministra do Meio Ambiente, a senhora Marina Silva. Apresento agora dados biográficos importantes da ministra Marina Silva. Marina Silva nasceu em uma área de extração de látex, o Seringal Bagaço, em meio à floresta amazônica, em Rio Branco, no Acre. Foi analfabeta até os 16 anos. Ao mudar-se para a cidade de Rio Branco, iniciou sua busca por saber, alfabetizando-se pelo Mobral. Só pode sair da minha frente. Ao mudar-se para a cidade de Rio Branco, iniciou sua busca por saber, alfabetizando-se pelo Mobral. Fez curso supletivo de primeiro e segundo grau e, graças a eles, em 1990, conseguiu passar no vestibular de História da Universidade Federal do Acre, curso no qual se graduou em 1994. Começou sua experiência de ativismo político ainda muito jovem, ao lado de Chico Mendes, nas comunidades eclesiais de base, junto ao movimento dos seringueiros, dos professores e movimentos comunitários da periferia de Rio Branco. Ajudou a fundar o PT e a CUT do Acre. Hoje, Marina Silva é reconhecida como professora, ambientalista e política brasileira. Formada em História, tem especialização em Psicopedagogia pela Universidade Católica de Brasília e Teoria Psicanalítica pela UNB. É doutora honoris causa pela Universidade Federal da Bahia e também pela Academia Chinesa de Silvicultura. Em quase 30 anos de vida pública, ganhou reconhecimento dentro e fora do país pela defesa do meio ambiente, das comunidades tradicionais e pelo desenvolvimento sustentável com justiça socioambiental. Recebeu dezenas de títulos e prêmios nacionais e internacionais em sua trajetória. Foi vereadora, deputada estadual, senadora eleita, sempre com votações recordes, e também foi ministra do Meio Ambiente em 2003 e 2008, dos governos do presidente Lula. Como ministra, priorizou o fortalecimento do Sistema Nacional de Meio Ambiente, o controle e a participação social, a transversalidade na formulação e implementação das políticas ambientais e ao apoio ao desenvolvimento sustentável, estabelecendo essa visão e abordagem como as principais diretrizes do Plano de Prevenção e Combate ao Desmatamento da Amazônia, que durante o governo Lula reduziu as taxas de desmatamento em 83%, evitando lançar na atmosfera mais de 5 bilhões de toneladas de CO2. Ajudou a criar 25 milhões de hectares de áreas protegidas, além de várias outras iniciativas da política pública, voltadas para a proteção ambiental e ao apoio às populações tradicionais do país. Disputou as eleições presidenciais de 2010, 2014 e 2018. É fundadora do partido Rede Sustentabilidade e atua também como professora associada da Fundação Dom Cabral. Em 2022, foi eleita deputada federal pelo estado de São Paulo e agora recebe do presidente Lula a honrosa missão de ajudar a implementar a política ambiental de seu terceiro governo. Para compor o dispositivo de honra, acolhemos com uma calorosa salva de palmas a senhora ministra do Meio Ambiente,
Marina Silva. O vice-presidente, o senhor Geraldo Alckmin. Primeira-dama, Janja Lula da Silva. Presidente do Senado em exercício, senador veneziano Vital do Rego. Ministro da Casa Civil, Rui Costa. Ministra das Mulheres, Cida Gonçalves. Secretário Executivo do Meio Ambiente, João Paulo Capobianco. Presidente da Agência Nacional de Águas, Verônica Sanches. Diretora Executiva da Associação Nacional dos Servidores Ambientais, Tânia Maria de Souza. Jovem Liderança Indígena, Tiauí Surui. Participante do GT de Meio Ambiente na equipe de transição, senhor Helder Moraes. Em nome da ministra, cumprimentamos a todos e todos neste momento. Convidamos todas, todos e todes para, em posição de respeito, assistir à execução do hino nacional brasileiro, interpretado pela cantora Mirla Muniz, acompanhado de Alberto Salles, Sandra Almeida e Cleiton Moraes na percussão, Ocelo Mendonça ao violoncelo e Alberto Salles ao violão. Antoim Espaguino do contrabaixo. Todos componentes da Orquestra Sinfônica de Músicos pela Democracia. Muito obrigada.
Muito obrigada. Registramos e agradecemos a presença de Angélica Mendes, está presente, neta do Chico Mendes. Muito obrigada. Convidamos a fazer uso da palavra a ministra das Mulheres, a senhora Cida Gonçalves. Boa tarde. Quero saudar a nossa companheira, minha companheira, ministra Marina Silva. E, em nome dela, eu quero cumprimentar todas as mulheres de luta que estão aqui nessa casa, dizer que nós temos um grande trabalho. Cumprimentar a companheira de luta, esposa do nosso presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, Janja da Silva, com todo carinho, em nome das servidoras e de todas as nossas companheiras de governo. Cumprimentar o nosso vice-presidente e ministro, da Indústria e Comércio, com qual nós vamos ter grandes parcerias, em nome de todos os outros companheiros que estão aqui. E o nosso presidente do Senado, eu quero cumprimentar todos os parlamentares. E quero cumprimentar nossas parlamentares mulheres aqui, através da presidenta Gleice Hoffmann, nossa deputada federal. Vou ser breve e dizer que é motivo de orgulho compor o ministério do presidente Lula, junto com essa mulher de garra e junto às outras 9 mulheres. Nós somos 11 mulheres nesse ministério. Nós somos 11, nunca, como diz o presidente da República, nunca na história desse país houve tantas mulheres no comando de pastas, e de pastas importantes. Além de nós, 11 mulheres, nós ainda temos 2 presidentes de banco, do Banco Central e da Caixa Econômica. Então, nós queremos, do Banco do Brasil, nós queremos, então, dizer que essas mulheres e esses homens do governo vão fazer de tudo para incluir todas as mulheres e todos os homens desse país. Mas o nosso papel é efetivamente garantir que as mulheres estejam na centralidade da política pública. E a centralidade da política passa pela vida, defesa da vida, defesa do meio ambiente, defesa dos direitos humanos, defesa do trabalho, defesa da dignidade, defesa da democracia. É por isso que nós estamos aqui, por isso nós compomos esse governo e, com certeza, será o governo da inclusão, da reconstrução e da união. Muito obrigada. Marina, estamos juntas. Muito obrigada. Agora com a palavra o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Boa tarde a todos e todas. Quero iniciar saudando, cumprimentando a ministra Marina Silva, do Meio Ambiente, lhe abraçar, desde já desejar boa sorte, saudar a esposa do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, um abraço a Janja Lula, lhe cumprimentar, primeira-dama, saudar o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que hoje pela manhã tomou posse no Ministério da Indústria e Comércio, lhe cumprimentar e cumprimentar a ministra Cida Gonçalves, ministra da Mulher, e para que possamos ganhar tempo, quero, em nome deles, cumprimentar toda a mesa de honra, cumprimentar todos os presentes e, de forma muito sucinta, dizer: Marina, pode contar conosco,
com o melhor que tem de cada um de nós ministros, porque, conforme numa conversa breve que eu já tive com você, a Casa Civil da Presidência da República expressará todos os dias, garantindo que o meio ambiente seja visto de forma transversal em todos os ministérios da República. Quando se pensar no Ministério das Cidades, no Ministério da Infraestrutura, no Ministério que hoje, Ministério dos Transportes, dos Portos, pensaremos na sustentabilidade do meio ambiente, no ecossistema e no equilíbrio desses projetos. Por isso, eu já dei entrevistas recentes e quero afirmar aqui de público, o Ministério do Meio Ambiente será convocado a participar desde o início de todas as concepções desses projetos, substituindo aquela visão antiga, onde o Ministério só entrava depois do projeto pronto para analisar se estava adequado ou não ao marco legal. Vamos inverter isso. O Ministério e representações dos ministérios estarão presentes desde a concepção e elaboração, para que os projetos surjam e se estruturem com a concepção da sustentabilidade ambiental e do meio ambiente. Com isso, conseguiremos, ao mesmo tempo, mais celeridade no projeto e que eles já surjam sem polêmica e atendendo o que hoje é um clamor, não do Brasil, mas da humanidade, que é o meio ambiente, energias renováveis e o equilíbrio e a sustentabilidade para o ser humano e para a vida em nosso planeta. Então, só tenho a lhe dizer, conte conosco, você terá em mim, e eu falo aqui em nome dos outros ministros, parceiros para lhe ajudar nesta tarefa, para que o Brasil se consolide como um país e como uma referência global de sustentabilidade ambiental. Que Deus lhe abençoe e vamos, com fé em Deus, alcançar e colocar o Brasil nesse patamar que eu diria que é o desejo do mundo inteiro. Olha para o Brasil com o desejo e o carinho que o Brasil se torne essa referência ambiental e nós vamos juntos construir essa tarefa do Brasil, sua referência internacional do cuidado com o meio ambiente. Vamos juntos, que Deus lhe abençoe. Muito obrigado. Muito obrigada. Convidamos agora o vice-presidente e ministro de Indústria e Comércio, o senhor Geraldo Alckmin. Olha, diz que não se pode fazer 2 discursos no mesmo dia. Então, saudar a querida Marina, a Janja, os ministros, ministras, presente exercício do Senado, e dizer que é uma dupla alegria, Marina. Primeiro, pelo tema, não há tema mais relevante do que o da sustentabilidade. É o tema da vida, é o tema da humanidade. E segundo, pela ministra, queridíssima Marina. Na campanha eu brincava com ela, 18, 18, 18, 18. Agora é 18, 18 para o Brasil. Bom trabalho, Marina. Muito obrigada. E agora com vocês, a ministra Marina Silva. Amigos, amigas, parceiros, parceiras, companheiros e companheiras, irmãos e irmãs, é com muita alegria que eu estou aqui nesse dispositivo, juntamente
com esses amigos, parceiros de luta e de paz. E eu quero começar agradecendo, em primeiro lugar, a Deus. Em segundo lugar, agradecendo o povo brasileiro que elegeu o presidente Lula presidente da República Federativa do Brasil pela terceira vez. Talvez em um dos momentos mais difíceis da nossa história, o povo brasileiro teve a sabedoria, a coragem, o discernimento de estancar a barbárie, de não permitir que o Brasil caísse no precipício. Agradeço ao presidente Lula de, pela terceira vez, ter me convidado para contribuir com a política ambiental brasileira. Uma alegria que tenho, sem desconhecer o peso da responsabilidade dessa tarefa, sobretudo nesse momento da história do nosso país. Mas a presença de todos vocês é a demonstração de que essa tarefa não é minha. Essa tarefa é de um povo, é de uma sociedade, é de uma visão política que agora se coloca à altura do desafio que o mundo está a exigir de nós e da condição que o Brasil tem de responder a esse desafio. Minha querida Edel, representando aqui os povos tradicionais, do movimento de todas as populações tradicionais que nos ajudou na transição e que coloca aqui a sua bandeira com a sua poronga para iluminar os caminhos e rememorar a irmã Dorothy, Chico Mendes, Ivaí Gino, Dom Filipe e tantos que nos deixaram tombando nessa luta, minha querida Joênia e Soninha. Quero cumprimentar aqui também meu companheiro de jornada da luta socioambiental e do Ministério do Meio Ambiente, quando em 2003, 2008 assumimos aquele desafio, meu secretário executivo, João Paulo Capobianco, que também retorna comigo ao Ministério. Minha querida jovem indígena, que representa aqui a luta dos povos indígenas, mas também os movimentos sociais de um modo geral, e sobretudo a força da juventude, e que nos representou tão bem na ONU, e que é motivo de orgulho para todos nós. Tchai Suruí, filha da minha amiga Neidinha Candidé e de Almir Suruí. Quero cumprimentar Verônica Sanches, da Agência Nacional de Águas, e dizer, Verônica, que o nosso governo e o presidente Lula têm um apreço muito grande pelo respeito à lei e o funcionamento correto das instituições, e que, portanto, você está investida da função que ocupa por um mandato de lei e será respeitada por esse mandato que ocupa. Tânia Maria de Souza, diretora da SEMA, representando aqui os funcionários do Ministério, do IBAMA, da ANA, do Jardim Botânico, do Serviço Florestal Brasileiro, de todo o corpo do Ministério do Meio Ambiente. Mas não só, representando também a todos os servidores públicos federais que fizeram a resistência na Anvisa, que fizeram a resistência dentro dos órgãos públicos, porque quando tudo falha, o que fica são as instituições públicas fortes, as políticas públicas bem desenhadas e servidores públicos competentes e comprometidos. Em sua pessoa, eu faço uma homenagem a todos eles, inclusive nossos companheiros da Anvisa, que foram fundamentais nesse processo de pandemia.
senador veneziano Vital do Rego, presidente do Senado em exercício, muito obrigada por nos honrar com sua presença. Eu fui senadora durante 16 anos e confesso que me sinto emocionada de ver a casa na qual trabalhei durante 16 anos aqui presente, também no reconhecimento a essa luta que é de todos nós e que o Congresso tem um papel fundamental na aprovação de leis ou na alegação daquelas que não servem ao meio ambiente nem à sociedade brasileira. Minha querida ministra Cida Gonçalves, do Ministério das Mulheres, que foi escolhida para representar todas nós, Simone, que somos ministras, 11 ministras, estamos muito solidárias, com muita sororidade, e você é a nossa força dentro do governo de nos representar. Quero cumprimentar o chefe da Casa Civil, Rui Costa. Muito obrigada, Rui. As suas palavras para todos nós aqui, ambientalistas, servidores, pessoas que são nossos aliados, soam como uma doce melodia do Vital Faria, que dizia uma vez na Amazônia a mais bonita floresta. Papagaios periquitos agora se encontram em festa, ouvindo você dizer que a política ambiental brasileira está no mais alto nível das prioridades do governo. Querida Rosângela Lula da Silva, muito obrigada, Janja, pela sua presença. Você faz um gesto de estar aqui conosco, eu sei que você tem se esforçado para estar com todas nós. É muita posse, viu, Ricardo Galvão? A gente sai de uma, viu, Ana Tônia, e vai para outra. E a gente se esforça para estar junto com todo mundo, dando uma força. E no final diz, não falte na minha, hein? Então, os que ainda não fizeram, nós sabemos que temos que ir, né, Márcio? Quero também cumprimentar o nosso vice-presidente e o nosso ministro da Indústria e Comércio, que aqui fez uma fala rápida, mas ele tinha salto, porque de manhã ele fez uma fala impecável, longa, mas necessária. E nós falamos, é a primeira vez que o vice-presidente faz uma fala longa. E quando terminou o discurso, nós dissemos longa, porém extremamente necessária. Muito obrigada, vice-presidente, pela sua coragem, pela sua lealdade, pela sua capacidade de olhar de baixo para cima para ver o que está acima de nós e caminhar com Lula e assegurar, junto com todos nós, a frente ampla, os que estavam no primeiro momento, no segundo, no terceiro, até a reta final, não é? Para que a gente pudesse vencer com a nossa democracia. Eu confesso para vocês que eu sou melhor no improviso. Eu não sou muito da leitura, mas hoje eu vou ler o discurso. Tenham paciência comigo, porque eu preciso dizer algumas coisas que são fundamentais. Senão, como diz um jornalista que tenho amizade, eu entro no meu marinês castiço e não falo aquilo que tem que ser dito nesse momento tão importante da história do nosso país. Um discurso arrebatador, um discurso retumbante, nós já tivemos ontem. Foi o discurso do nosso ministro dos Direitos Humanos, o Silva. Foi um dos discursos mais bonitos que eu já vi. Foi tão bonito que eu me esqueci da compostura de estar no dispositivo de honra e me peguei me levantando de uma vez e fazia assim para a plateia. Levanta, levanta. E todo mundo foi levantando. Foi algo fantástico. E eu liguei para a Gleice Hoffmann, não foi, Gleice?
e disse: Gleice, esse discurso tem que ser editado e a gente tem que mandar para todos os ministros, para todos nós, ouvirmos mais de uma vez. Porque isso é o combate à desigualdade. Senhoras e senhores, todos que aqui representam o corpo diplomático, meu querido Frei Beppe, não sei se o Frei Davi está aqui, meu querido... Cadê o Frei Davi? Está aí? Oi, o Frei Davi, meu irmão. Não sei se o Padre Júlio Lancenotti está aqui, mas quero dizer que estou muito feliz com a presença de vocês. Não sei se o meu querido pastor Daniel também está aqui, meu querido pastor Levi também está aqui. Aqueles que têm fé, os que não têm fé, que professam outras crenças, porque esse Brasil assegura a liberdade de crer e de não crer, de ter a liberdade de ser quem você é. E eu estou aqui muito feliz com vocês, meus irmãos. Eu quero, além da Cida, que já mencionei, cumprimentar todas as nossas colegas ministras também, na Soninha Guajajara, na minha querida Joênia Apixana, que encerra seu mandato, e a Soninha agora é nossa ministra dos povos indígenas, e todos os senhores deputados, na pessoa do deputado Túlio Gadelha, que aqui representa 100% da bancada da Rede Sustentabilidade. Senhoras e senhores, eu quero, antes de começar o discurso, eu já agradeci a Deus, mas eu quero agradecer de um modo especial a minha família. Meu marido Fábio Vaz de Lima, que está aqui, minha filha Shalom, minha primogênita, meu genro Felipe, minha filha Maiara, meu filho Danilo, meu futuro genro Arthur. Olha, Arthur, aí a intimidação. Meu netinho Mateus, que veio na paleta de cores preferida da vovó só para fazer uma homenagem. Muito obrigada. Eu quero agradecer de um modo especial minha filha Moara, que me deu a alegria de fazer a defesa da volta do Fundo Amazônia, lá no Supremo Tribunal. Foi um dia de muita emoção para mim, ver a ministra Rosa Weber dizer que o fundo ia voltar, e mais emocionante, quando o presidente Lula assinou o decreto dizendo: voltou. Senhoras e senhores, quero em primeiro lugar agradecer a presença de vocês nessa cerimônia. Sei que muitos vieram de longe e que muitos carregam a esperança e a reivindicação de que tenhamos um novo momento para a gestão socioambiental em nosso país. Me sinto muito honrada com a presença de vocês e afirmo que estamos em comunhão sobre essas expectativas. Digo ainda que chego a este momento com um misto de sentimentos. De um lado, sinto a alegria de retornar ao governo por decorrência da vitória da democracia nas eleições passadas, cuja maioria dos eleitores escolheu o presidente Lula. Essa mesma alegria me inundou já no histórico dia 1º de janeiro de 2023, quando a emocionada passagem de faixa para o presidente Lula foi feita por aqueles que, de fato, deles emana o poder e para eles é exercido. Juntamente com sua esposa Janja, com o nosso vice-presidente Alckmin e Dona Lu Alckmin, vê ali catadores, pessoas que representam a diversidade brasileira,
crianças, ver o cacique Raoni subindo aquela rampa com Lula foi motivo de emoção incontida. E para homenagear a vida na sua plenitude, a cachorrinha também estava ali subindo a rampa com Janja e Lula. A resistência, obrigada. É um misto de sentimento, porque também sou tomada pela preocupação e o estarrecimento e a tristeza em ver que este palácio onde agora nos reunimos foi palco nos últimos anos de vários atos contra a própria democracia, contra o povo, contra a ciência e a saúde, contra o meio ambiente, contra os interesses estratégicos e econômicos do Brasil, enfim, contra a própria vida. O que vivemos nesses anos que se passaram foi um completo desrespeito pelo patrimônio socioambiental brasileiro. Povos indígenas, quilombolas, sofreram a invasão de suas terras e territórios. Nossas unidades de conservação foram atacadas por pessoas que se sentiam autorizadas pelo mais alto escalão do governo. Boiadas se passaram no lugar onde deveriam passar apenas políticas de proteção ambiental. O estrago não foi maior porque as organizações da sociedade e os servidores públicos, vários parlamentares, querido Molon, querido Rodrigo Agostinho, Tato, Joênia, e tantos que eu não consigo citar aqui todos, que se colocaram à frente de todo esse processo de desmonte e, sobretudo, servidores públicos e também setores do judiciário, que junto com essa sociedade corajosa se colocaram à frente como verdadeiros anteparos da resistência da luta ambiental brasileira. Ao longo desses anos, me integrei ao conjunto de esforços para evitar o estrago maior. Desmatamento descontrolado, terras indígenas e unidades de conservação à mercê do crime ambiental. Lideranças ambientalistas, indígenas e tradicionais sendo assassinadas. A morte cruel do indigenista e servidor público Bruno Pereira, junto do jornalista britânico Dom Philip e do líder indígena Jonildo Oliveira Guajajara, representando centenas de outros, aos quais quero fazer aqui a minha homenagem. Infelizmente, são símbolos tristes desse período recente e que me coloca num período anterior, aonde dos meus 18 aos 28 anos, eu vi 6 pessoas serem assassinadas, daquelas que faziam parte do meu entorno em função dessa luta. O último deles no meu estado de origem, meu querido Chico Mendes. Ao fazer parte do grupo de transição da área de meio ambiente, coordenado pelo ex-governador, meu amigo Jorge Viana, do qual ex-ministros, pessoas expressivas da área ambiental participaram, tive acesso a informações que me deixaram ainda mais preocupada. De 2019 para cá, não foi apenas a transferência de funções do Ministério do Meio Ambiente para outros órgãos. O que constatamos foi um profundo processo de esvaziamento e enfraquecimento dos órgãos ambientais. O MMA perdeu o Serviço Florestal Brasileiro, a Agência Nacional de Águas também. A área de políticas de promoção do uso sustentável da sociobiodiversidade e do extrativismo, praticado por povos e comunidades tradicionais, também foi deslocada para fora do MMA. O IBAMA e o ICMBio foram totalmente fragilizados e seus servidores foram perseguidos, demitidos, maltratados ou desautorizados em plenas operações de fiscalização. A política de mudança do clima foi completamente esvaziada, a ponto de que o Brasil, que antes era um expoente ator na esfera global, passou a ser visto como um pária ambiental. Diante desse cenário, o grupo da transição
fez uma série de sugestões e recomendações. E mesmo antes do convite do presidente Lula, eu já me inteirava de todas essas questões como membro do GT e procurei agir rapidamente para que pudéssemos, já no primeiro dia do mandato do presidente Lula, apresentar uma série de medidas em prol da política ambiental e climática, isto é, em favor da vida, da proteção das florestas, da biodiversidade, do desenvolvimento com sustentabilidade econômica, social e cultural. Entre as medidas tomadas está o acréscimo ao nome do Ministério, que agora se chama Ministério do Meio Ambiente e da Mudança do Clima, permanecendo a mesma sigla, MMA. Esse aumento nominal tem uma razão que não é retórica. A emergência climática se impõe. Queremos destacar a devida prioridade daquele que é, talvez, o maior desafio global vivido presentemente pela humanidade. Países, pessoas e ecossistemas mostram-se cada vez menos capazes de lidar com as consequências e, comprovadamente, os mais pobres são os mais afetados. O governo brasileiro, que sempre foi protagonista nessa discussão, não se furtará a exercer esse papel de liderança nacional e internacional por meio do Ministério do Meio Ambiente e de todos aqueles que agora também têm essa agenda internalizada em suas pastas, graças à nossa política de transversalidade, assim estabelecida pelo presidente Lula. Essa diretriz passa por recuperar, fortalecer e criar arcabouço institucional em prol de uma governança climática robusta e articulada, de forma a tratar o tema com a necessária transversalidade, com a participação de todas as instâncias governamentais na esfera federal, estadual e municipal, bem como de representantes de toda a sociedade brasileira, do setor produtivo, acadêmico, científico, da sociedade civil, das nossas populações tradicionais. O Brasil tem um enorme desafio para honrar os compromissos assumidos no Acordo de Paris. Trata-se da área em que houve retrocesso, principalmente devido ao aumento da emissão decorrente do desmatamento, que se acirrou nos últimos 4 anos. Para lidar com esse desafio, é essencial que toda a governança sobre mudança do clima possa evoluir. De imediato, foi recriada a Secretaria Nacional de Mudança Climática, que havia sido extinta, que inclui um departamento de política para o oceano e gestão costeira, além disso, até março deste ano, será formalizada a criação da Autoridade Nacional de Segurança Climática no âmbito do Ministério do Meio Ambiente, além da criação de um Conselho sobre Mudança do Clima, a ser comandado pelo próprio Presidente da República e com a participação de todos os ministérios que estão agora nessa esplanada, da sociedade civil, dos estados e municípios. O Conselho será o loco central da concertação e pactuação das políticas brasileiras sobre mudança do clima e vai além da esfera federal. Estamos também propondo o redesenho do Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima, instância destinada a concatenar as decisões do Conselho em políticas formuladas pelos diferentes ministérios do governo. A Autoridade Nacional de Segurança Climática, proposta que submetia ao presidente da República, ainda durante o período eleitoral, terá como finalidade produzir subsídios para a execução e implementação da Política Nacional do Clima, regular e monitorar a implementação das ações relativas às políticas e metas setoriais de mitigação, adaptação,
promoção da resiliência às mudanças do clima e supervisionar instrumentos, programas e ações para a implementação da Política Nacional sobre Mudança do Clima e seus planos setoriais. A decisão do governo é que o desenho dessa autarquia seja submetido ao Congresso Nacional até o final do mês de abril. A nova estrutura do MMA, aprovada em decreto presidencial, com todo o acolhimento do presidente Lula e de sua equipe da Casa Civil, também resgata e promove o soerguimento de sua capacidade institucional para que o país possa parar os retrocessos que vivenciamos nos últimos anos. Com grande satisfação, portanto, que vejo o retorno ao MMA da Agência Nacional de Água e Saneamento Básico, ANA, e do Serviço Florestal Brasileiro. Da mesma maneira, retorna ao MMA a competência da gestão compartilhada de recursos pesqueiros e da promoção da gestão ambiental no meio rural, assim como das políticas de fortalecimento do papel dos povos e comunidades tradicionais na gestão de seus territórios, tão preciosos para a conservação e a proteção da biodiversidade. Retorna também a gestão da Política Nacional de Recursos Hídricos e inauguramos o Departamento de Proteção e Defesa dos Direitos Animais. Cadê a Vanessa aqui? O governo do presidente Lula, com o decreto da nova estrutura do MMA, põe fim à usurpação dessas funções que tinham o objetivo de, diga-se a verdade, de enfraquecer a gestão pública na área ambiental. Essa nova estrutura está em consonância com o aparato constitucional e legal que orienta as políticas públicas ambientais. Portanto, vinculados ao MMA estão o IBAMA, o ICMBio, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, a Agência Nacional de Águas, o Serviço Florestal Brasileiro e, mais à frente, se Deus quiser, teremos a Autoridade Nacional de Mudança Climática. Dentro dos ministérios, dentro do Ministério agora, a Secretaria Extraordinária de Controle do Desmatamento e Ordenamento Territorial e Fundiário. Vou fazer um pequeno parêntese. Nos primeiros governos do presidente Lula, nós começamos o PP-SEDAM, era um grupo de pessoas dentro da Secretaria de Biodiversidade, que era o Capô, que estava à frente. Os companheiros, à época, tínhamos a Secretaria da Amazônia e, transversalmente, o Ministério se mobilizava. Mas era quase que um grupo informal. Nós levamos para que a direção, o comando político, fosse feito pelo Planalto. Porque nós, os ministros, se Deus quiser, né, Fávaro, vamos trabalhar muito conjuntamente. Mas nós não temos o poder 100% de convocação. Quem tem o poder 100% de convocação é o presidente da República. A política transversal para funcionar, pastor Caio, que estou vendo agora aqui, a política para funcionar é o comando do presidente. Veja que ele deu um comando e todos nós estamos trabalhando. Então, para poder dar conta, né, de tudo isso, nós criamos agora uma secretaria. É uma secretaria extraordinária de combate ao desmatamento, para dar suporte a essa agenda. Continua na Casa Civil o comando político do Rui e da nossa secretária executiva ali nos ajudando também, a Miriam e demais colegas. Continua o comando político, o suporte executivo do Ministério do Meio Ambiente, mas antes eram 13 ministérios, agora serão, acho que mais ou menos, 17,
para que a transversalidade dê conta de tudo que foi feito de destruição desse plano. Por que extraordinária? Quando eu sugeri isso, não foi nada original. Eu me inspirei, cadê o Paulinho Teixeira? No Ministério Extraordinário do Desenvolvimento Agrário. Por que extraordinário? Porque quando a gente fizer, se Deus quiser, a reforma agrária, quando a gente resolver os problemas, não precisa mais do Ministério, correto? E eu disse, viu, Rodrigo Agostinho, a secretaria vai ser extraordinária, porque quando alcançarmos a meta, que vem lá do governo ainda da presidente Dilma, não é? E que o presidente Lula assume com muita coragem e determinação, quando chegarmos ao desmatamento zero, não precisa mais ter a secretaria. Quando for feita a destinação das áreas para terras indígenas, unidade de conservação, consolidação para a produção sustentável, porque nós temos que ter uma economia diversificada, não tem mais a necessidade da secretaria. Então, esse secretário, ele sabe que a taxa de sucesso dele será medida no dia que o presidente Lula extinguir a Secretaria Extraordinária de Combate ao Desmatamento e Ordenamento Territorial e Fundiário. E todos nós vamos trabalhar para que ele perca esse emprego, certo? Que não é dos mais fáceis, né? E o nosso presidente ganha o Prêmio Nobel da Paz. O Ministério, como já havíamos mencionado, pretende dar destaque ao papel dos povos e comunidades tradicionais, tal como está expresso na Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades Tradicionais, instituída por meio do Decreto 6.040 de 2007, que foi assinado pelo então presidente Lula em seu segundo mandato, e também por mim, que à época estava à frente do Ministério. Outra inovação fundamental é a criação da Secretaria de Bioeconomia. Não sei se o Carlos Nobre está aqui, mas criamos uma Secretaria de Bioeconomia, sendo o Brasil uma potência ambiental, portador de uma imensa biodiversidade, sobre a qual há o riquíssimo conhecimento tradicional associado. Acreditamos que é fundamental investir no uso sustentável desse enorme patrimônio. O papel dessa nova secretaria é em conjunto com os outros órgãos do governo federal, é o de estimular a bioeconomia, que valorize a nossa sociobiodiversidade, nossos ativos ambientais, gerando renda, emprego e divisas. Temos muita expectativa com essa nova unidade do MMA, para que a gente possa fazer jus ao nosso compromisso de ajudar a tirar o Brasil do mapa da fome. Também teremos a Secretaria de Gestão Ambiental Urbana e Qualidade Ambiental. Na verdade, embora boa parte do patrimônio ambiental brasileiro esteja em áreas naturais, meu querido Nabil, é inegável a necessidade de termos políticas ambientais para o meio urbano. Portanto, estamos recuperando essa temática dentro do Ministério, que será desenvolvida em conjunto com outros ministérios e em forte parceria com o nosso Ministério da Cidade. Temos uma prioridade do presidente Lula. E isso, no dia que nós conversamos, o Padilha, a Gleice, estavam juntos, e ele disse: Marina, eu quero uma atenção especial para o movimento de catadores. Essa secretaria, esse é um endereço em que o movimento de catadores tem no Ministério do Meio Ambiente. Além dessas inovações, retomadas e fortalecimentos, gostaria de destacar a importância da participação e controle social. De novo,
é importante reconhecer o óbvio. A Política Nacional de Meio Ambiente é feita e sustentada graças à participação de toda a sociedade brasileira, dos movimentos ambientalistas, dos empresários, dos trabalhadores, das mulheres, dos jovens, de todos os segmentos da nossa sociedade. É impossível cuidar da maior floresta tropical do planeta, de 22% da biodiversidade, 11% da água doce disponível no mundo, de cuidarmos de toda a nossa sociobiodiversidade sem a participação da sociedade. Então, o controle e a participação social, a transparência, é algo que o presidente Lula, inclusive, disse que quer a volta das conferências, e teremos a Conferência Nacional de Meio Ambiente e a Conferência Infanto-Juvenil. A conferência no governo passado do presidente Lula, Infanto-Juvenil, que surgiu por uma sugestão das minhas duas filhas, que à época eram ainda crianças, agora adultas, né? Ela mobilizou, durante o período do governo, 11 milhões de jovens e adolescentes. Hoje eu encontro muita gente, por onde eu vou, dizendo eu fazia parte da Conferência Infanto-Juvenil. Trabalhei junto com o nosso hoje querido ministro da Fazenda, Fernando Haddad, treinamos 86 mil professores para a educação ambiental e fizemos também ali o esforço de trabalhar as conferências. Além dessas inovações retomadas e fortalecidas, já falei essa parte. Todas essas coisas vocês sabem que foram perdidas nos últimos tempos. Quero retomar o nosso compromisso e reconhecimento da participação social como elemento estratégico da atuação do Estado brasileiro em sua relação com a sociedade. Obrigada, Bernardo. Trata-se não apenas de responder ao compromisso do presidente Lula de retomar as políticas participativas que caracterizam os seus 2 primeiros mandatos, mas também de um compromisso que pessoalmente sempre tive ao longo de minha vida. Segundo a orientação do presidente, estabeleceremos o fortaleceremos a participação social como guia orientadora das nossas ações, recriando ou redesenhando o Conselho e comissões desmanteladas na última gestão, além de criar instâncias para aglutinar, debater e fazer com que os direitos das pessoas de todos os segmentos possam ser exercidos de acordo com a nossa Constituição, de poder decidir sobre os rumos das políticas públicas. A participação social na pauta ambiental foi destruída no governo anterior. A situação foi tão grave que houve o reconhecimento judicial do STF, do Estado de coisas inconstitucional na pauta ambiental, com uma série de comandos judiciais para reverter a situação. Por isso, faz-se urgente a retomada imediata de algum dos principais conselhos de participação social. Em consonância com as sugestões emanadas do Grupo de Transição de Meio Ambiente, já foram tomadas as primeiras medidas do governo nessa direção. Decreto presidencial que recompõe a participação social do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Meio Ambiente, de forma a torná-lo mais participativo e transparente. Despacho presidencial que, em face do esvaziamento do Conselho Nacional de Meio Ambiente,
CONAMA determina a revisão da estrutura e funcionamento do CONAMA, a fim de eliminar os retrocessos e fazer com que ele volte ao seu funcionamento no período de 45 dias, para que a gente possa democraticamente poder redesenhá-lo e colocando a serviço das políticas ambientais brasileiras. Nada mais é emblemático do que essa atitude do presidente de fazer restabelecer o CONAMA, que foi uma criação do nosso querido professor Paulo Nogueira Neto, que nos deixou, ao qual rendemos aqui nossa homenagem. Queria falar também sobre a transversalidade, conceito que eu trouxe para dentro do primeiro mandato do presidente Lula em 2003 e que recentemente foi esboçado teoricamente pela servidora do ICMBio, a analista Roberta, em sua tese de doutorado defendida na Unicamp em 2002. Naquele início de 2003, eu já sinalizava a importância que a política ambiental fosse tratada de maneira transversal dentro do governo. Foi com esse espírito que foi lançado em 2004 o Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia Legal, PPCDAM, com o objetivo de reduzir de forma continuada o desmatamento da Amazônia. O resultado desse programa foi que reduzimos o desmatamento em 83%. Evitamos lançar na atmosfera 5 bilhões de toneladas de CO2, o que fez com que o Brasil fosse o primeiro país em desenvolvimento a, no âmbito da Convenção do Clima, assumir metas de redução. 20 anos depois, é com satisfação que vejo o quanto a sociedade brasileira avançou nessa questão. Fico muito estimulada ao ver que diversos ministérios de nosso governo, que se inicia agora, incluíram em suas instâncias específicas para o trato da questão ambiental, refletindo a importância que o tema adquiriu nacional e internacionalmente. Vou citar aqui alguns, mas eu já pedi para a minha assessoria fazer o levantamento de todos os atos de posse e os que eu pude acompanhar, alguns, que já internalizou a questão da transversalidade, criando instâncias. Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Ministério da Fazenda, Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, Ministério da Justiça, Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ministério da Pesca, Ministério dos Povos Indígenas, esses já são por natureza. Todos esses e outros, ontem eu vi no Ministério das Mulheres e lá no Silvio também, quando ele fez o seu pronunciamento. A transversalidade não é mais um desejo, um sonho, é uma realidade descrita nas estruturas organizacionais de todas as novas pastas da esplanada desse governo. Comprometo-me, por meio do ministério que tenho a honra de conduzir, a evitar todos os meus esforços para que essas letras escritas se traduzam em nossas práticas. O papel do MMA será O papel do MMA não é ser um entrave às justas expectativas de desenvolvimento econômico e social de nossa população, mas de um facilitador sem perda de qualidade para orientar a forma como essas demandas podem ser atendidas sem prejuízo da necessária proteção de nossos recursos naturais. Haverá naturalmente tensões. A transversalidade ainda está no começo. As visões setoriais vão evoluir para uma perspectiva mais integradora,
traduzida por novos paradigmas em curso no mundo inteiro. Quando estive agora na COP, pude ver o quanto vários países, Canadá, Reino Unido, Espanha, Estados Unidos, vários países da América Latina, conversando com meus irmãos da Colômbia, de vários países, da África, estão no mesmo caminho que nós. Quero também deixar uma mensagem para os servidores dos órgãos ambientais do governo federal, mas também dos estados e municípios. O Estado brasileiro e a sociedade veem em vocês um papel crucial na política de meio ambiente. Vocês estão, seja nas suas mesas, nos escritórios, seja em campo, na fiscalização, no licenciamento, no uso público das unidades de conservação, na educação ambiental, cumprindo uma atribuição fundamental, não apenas para a geração presente, mas também para as futuras gerações. É com essa compreensão de que pretendo que meu trabalho à frente do Ministério venha valorizar o seu trabalho e o seu papel. Basta de perseguição, basta de assédio institucional e individual. Vocês merecem e serão respeitados. Permita-me falar agora como uma simples cidadã, nascida numa das mais ricas e belas regiões do planeta, paradoxalmente assolada pelas desigualdades sociais, violência contra os povos originários e tradicionais, destruição de suas florestas e contaminação de suas terras e rios. Alguém que conhece os rigores da natureza, ainda mais quando ela é agredida e devastada, e sabe que esses rigores abatem, em primeiro lugar, aqueles que são mais vulneráveis. É por isso que conceitos modernos, como o da justiça climática e do racismo ambiental, fará parte também da agenda e dos paradigmas que orientarão as nossas políticas. Os mais vulneráveis serão sempre a população preta, os povos indígenas, as mulheres pobres, chefes de família, as pessoas que vivem em situação de risco. É por isso que o enfrentamento da degradação ambiental tem que ser investido para, em lugar de gerar problema, sermos capazes de criar a solução. O Brasil tem uma meta de recuperar 12 milhões de hectares de área degradada. Isso tem um potencial de gerar 260 mil empregos. É com possibilidades como essas que nós vamos, inclusive, ajudar a que o garimpo ilegal possa cessar e ter outras oportunidades dignas, em vez de destruir, contaminar, reflorestar e recuperar áreas que foram degradadas. Talvez seja por esse meu histórico, de alguém que nasceu e se criou no meio da mata, que conhece como ninguém as belezas, os mistérios da floresta na sua diversidade, do cerrado, da caatinga, do Pantanal, dos campos sulinos, não é? E eu queria dizer para vocês que talvez por isso é que sempre que assumir as funções, eu digo para a minha equipe, que estará comigo nessa jornada, nós devemos liderar pelo exemplo. Pessoas que formulam, que têm uma audiência fantástica do ponto de vista internacional, nós já temos, eu me inspiro e respeito muitos. Faço aqui uma homenagem à minha querida Vandana Shiva, na Índia, uma homenagem a Wangari Maathai da África. Simbolicamente pego Al Gore nos Estados Unidos, mas são tantos, meu querido Thomas Lovejoy, que já não está mais aqui conosco, e tantas pessoas mundo afora, que deram grandes contribuições na formulação de políticas ambientais globais. Sempre dizia, vamos liderar pelo exemplo, e dessa vez não vai ser diferente. E é um exemplo que teremos que saber, por vontade e por necessidade,
compartilhar a formulação, compartilhar a realização. E, se Deus quiser, e o povo brasileiro e o governo do presidente Lula compartilhar o reconhecimento de que o Brasil honrará todos os seus compromissos na agenda ambiental nacional e internacional. Não é fácil, é uma transição. Nós não vamos nos tornar agricultura de baixo carbono da noite para o dia, não é mágica. Não vamos fazer a transição energética da noite para o dia, não é mágica. Não vamos conseguir a reindustrialização de base sustentável da noite para o dia, não é mágica. Mas vamos colocar as pilastras num trabalho conjunto, unidos, todos nós. Vamos precisar de parceria no nosso continente, de parceria na Ásia, nos Estados Unidos, na África. Alguns para nos ajudar com acordo de cooperação tecnológica, com recursos financeiros, como já faz a Alemanha, a Noruega, no Fundo Amazônia, mas também uma grande quantidade de parceiros que nos ajudam com projeto direto, inclusive numa interação com os governos, dos estados. Vamos ter uma ação que respeite o multilateralismo, mas vamos atuar internamente para que o Brasil volte, em lugar de ser um páreo ambiental, ser o país que vai nos ajudar a fazer com que a gente consiga finalizar o acordo com o Mercosul, que a gente consiga trazer os investimentos, que a gente consiga abrir os mercados para os nossos produtos, que a gente deixe de ser o pior cartão de visita para os nossos interesses estratégicos e passe a ser o melhor cartão de visita. Se as pessoas querem produtos de base sustentável, aqui deverá ser o endereço. Como eu disse, não é mágica, é trabalho, com humildade, com sabedoria, com cada um de nós, com os empresários, com os trabalhadores, com todo mundo. É com esse espírito que eu respondo agora a pergunta de alguns jornalistas. Eles dizem: Marina, você está pegando um dos maiores problemas. E eu vi numa reportagem um dia desses, no jornal em Berlim, que disse que existem os 10 maiores problemas do mundo e que esse nosso está entre os 10. Eu teria ficado de pernas bambas se fosse apenas uma pessoa. Mas isso não é uma pessoa. É um corpo de governo, é um povo, é uma sociedade, é uma imprensa que colocou e resistiu todo dia à agenda ambiental na prioridade de suas redações. Isso é uma visão civilizatória. A sustentabilidade não é uma maneira só de fazer, é uma maneira de ser, é uma visão de mundo, é um ideal de vida. Esses novos ideais identificatórios estão tomando conta do mundo. Os nossos filhos, os nossos netos já nascerão sustentabilistas. Uns serão conservadores, outros serão progressistas, uns capitalistas, outros socialistas, mas todos serão sustentabilistas, porque sem a natureza a gente não vive. Só os negacionistas não reconhecem o imperativo ético dessa agenda. Muito obrigada, que Deus nos abençoe e nos ajude nesse imenso desafio. Viva a democracia, viva o nosso presidente Lula. Assina neste momento o termo de posse a ministra Marina Silva. Assina neste momento o termo de posse a ministra Marina Silva.
Agradecemos a presença de todas, todos e todos. Tenha uma ótima tarde. Nesse momento, a ministra de Estado, Marina Silva, acompanhada das demais autoridades presentes neste dispositivo, se posiciona para a foto oficial. Uma boa tarde e muito obrigada.